com pecadores, nenhum trono revelou quem saberia. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia ao povo de Deus que nos dá a honra, né, de estar conosco nessa manhã, para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus pela bênção, né? Hoje, sábado, graças a Deus, o Senhor, Ele permitiu que nós viéssemos concluir essa semana, né? Todo dia dessa semana fazendo live. E o intuito, como eu sempre falo, de tudo isso é levar a palavra de Deus, evangelizar, dizer que Jesus é bom, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza, né? Com o Espírito Santo. Como nós pregamos ontem, Ele é o Deus, Ele é Deus, né? Ele é o pastor. Hoje o Senhor nos deu uma palavra na mesma graça, na mesma unção, mas num outro tom, numa outra forma de falar, né? Nós vamos falar hoje sobre as obras da carne, as obras do Espírito, né? Que são muito importantes para nós, para nossas vidas, né? São muito essenciais, né? Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nós sabemos disso, o mundo inteiro sabe disso. E Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher e decidir, também nós sabemos disso. Nós só temos que permanecer, adorar, glorificar, buscar e verdadeiramente entregar a nossa vida a Ele, né? Para que a vontade dEle se realize na nossa vida, para que o desejo dEle se realize. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor, Ele se responsabiliza, o Senhor, Ele se prontifica a ser o nosso escudo, a ser a nossa salvação, a ser tudo o que nós precisamos. Agora é necessário nós entregarmos a nossa vida a Ele, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que assistem. Nós vamos procurar ser um pouco breve hoje, para a glória de Deus. Que Deus venha abençoar o seu dia aí, seu trabalho que você está trabalhando, né, sua casa. E já peço a você que compartilhe, tá bom? Peço que você aí já divulgue aí o nosso trabalho. Nosso não, que o trabalho é do Senhor, né? Estamos aqui apenas como uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. A finalidade de levar a palavra do Senhor aos corações, às vidas que estão precisando, né? São pessoas assim como nós, necessitadas também de salvação, também da graça de Deus, né? Também da libertação, também daquela transformação que o Senhor ele proporcionou na cruz do Calvário, né? E isso nós agradecemos e glorificamos a Deus, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, né? Hoje, como nós já falamos, né, é sábado aí, e muitos aí estão nos trabalhos, muitos aí estão na família, né, na igreja. Enfim, a palavra hoje está em Gálatas. Eu vou já dar referência aqui para os irmãos, deixa só ajeitar aqui, de repente, tá? Nós vamos já falar da palavra de Deus. Enquanto isso, você vai glorificando, adorando ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, né? De toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Você pega a sua Bíblia, você tem sua Bíblia aí na sua casa. Você pode compartilhar e conferir a referência que nós divulgamos, né? Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26, vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Irmã Elione, muito obrigado, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe aí. Em nome de Jesus, e também nós pedimos a Deus que o Senhor venha
te agraciar, nos agraciar com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus. Gálatas, carta dos Gálatas, epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrita assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já adiante vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante, até o versículo 22, 26. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. Você que me ouve nesta hora, você que me assiste, você é um homem, uma mulher criado pela mão de Deus. Deus nos fez, todos nós conhecemos, sabemos, o Senhor nos fez do pó da terra. O Senhor nos deu na criação lá, no tempo adâmico, um jardim. O Senhor fez tudo perfeito para o homem. Deus criou os céus, criou a terra, a noite e o dia, as árvores, os animais, os peixes, os oceanos, e Ele disse que era bom. Deus fez tudo bom, né? Se você ler capítulo 1 de Gênesis, você vai confirmar isso. Disse Deus que era bom. Foi bom ter criado o dia e a noite. Foi bom ter criado os céus e a terra. Foi bom ter criado os mares. Bom ter criado os animais. Enfim, tudo o Senhor fez para o homem. Bom. Mas nós sabemos que veio a natureza pecaminosa. E o pecado, ele nos afastou daquela bondade, de tudo de bom que o Senhor havia criado, né? O Senhor havia feito, porque tudo que Deus fizera para o homem era bom, era muito bom. Deus criou o jardim para que o homem vivesse dentro do jardim, trabalhasse dentro do jardim, morasse dentro do jardim. E de repente nós sabemos que veio o pecado, e o pecado ele nos tirou dessa graça. Hoje, por graça e misericórdia de Deus, nós temos a porta da salvação, nós temos a porta do arrependimento, que é Cristo Jesus. Jesus nos ama, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Porém, nós por estarmos ainda neste mundo vivo, buscando ainda uma perfeição diante do Senhor, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós aqui é uma grife, né, de santidade, nada disso. Todos nós, a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não estou aqui para acusar, não estou aqui para condenar, não estou aqui para apontar, queridos, o defeito de ninguém. Estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu tenho visto, irmãos, na internet ultimamente, muitos escândalos por cima de escândalos, sabe, heresia por cima de heresias,
que eu fico às vezes pensativo demais. Se todos nós se propuséssemos a pregar a palavra de Deus, mostrar o conteúdo bíblico, as pessoas que pregam, as pessoas que se dizem ser intelectos, serem habilidosos no domínio da palavra, se nós verdadeiramente se empenhassem em falar do amor de Deus, eu tenho certeza que seria menos a situação do escândalo, a depravação no mundo evangélico. Na internet a gente vê muita coisa, profeta, que não quero nem aqui entrar nesses detalhes, porque realmente, irmãos, é muito, muito ruim. Mas, disse Paulo, é necessário que isso aconteça para que se manifeste aqueles que verdadeiramente têm compromisso com a palavra. Aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Cristo, né? Aqueles que verdadeiramente têm compromisso com os céus. Porque o meu compromisso com a verdade, queridos, ela não pode se dar somente eu querer me beneficiar. Eu vejo muito isso na internet, as pessoas buscando um benefício para si, enquanto o reino dos céus está vazio, porque o que faz a diferença no reino dos céus são almas ganhadas para Cristo, e para se ganhar almas para Jesus, tem que se pregar o evangelho. O evangelho é dizer: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino do céu. Nós vivemos hoje, irmãos, uma inversão de valores em todos os sentidos. Nós vivemos hoje uma forma de se pregar, tanto na mídia quanto nos púlpitos, que a gente fica até espantado com tanta naturalidade secular, né? Com coisas que só beneficiam a estrutura do homem. Quando eu falo isso, eu estou falando do lado só humano, né? Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus é isso, Deus vai fazer aquilo. Só que não leva a pessoa a entender e compreender que para ela pode até receber algo de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas o objetivo importante de Deus na vida daquela pessoa não é só em dar a ele ali um milagre, não é só em abrir a porta de um emprego, não é só dar a ele uma casa, um carro, uma providência natural, não. A importância de Deus naquela pessoa é a alma, é a salvação. Jesus quer que ela seja salvo, né? Até muitos louvores, irmãos, eu peço oração pela minha vida. Eu peço oração pela minha vida, que Deus tenha misericórdia, né? Mas até muitos louvores que a gente ouve, é uma coisa tão difícil, irmãos, da gente desfrutar algo espiritual. Sabe por quê? Porque só traz Deus para os homens. Só traz Deus para os homens. É como se só Deus tivesse a obrigação de cumprir e fazer aquilo que é para ele fazer, porque ele é Deus, né? Mas não faz o homem entender que é necessário ele também chegar até Deus. É necessário ele também buscar, é necessário ele também fazer para Deus, tá? E como é que isso hoje assim a gente vê pouco? Pode prestar atenção. Eu entendo aqui, queridos, que para mim dizer que Deus ele vai te abençoar, para mim dizer, para mim fazer uma profecia na tua vida, para mim ser um profeta de Deus na tua vida, eu tenho que dizer para você, em nome de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados. Se arrependa, aceite a Cristo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar da condenação da morte. O salário do pecado é a morte, né? Foi para isso que Jesus morreu. Você tem que ter consciência em si. Se você é um crente, um servo de Deus, amém. Continue lendo Bíblia, continue orando, continue congregando, continue adorando ao Senhor, porque a tua devoção, o teu compromisso com Deus vai trazer as bênçãos de Deus para a tua vida, tá? Tem gente que libera uma bênção na vida de alguém, mas alguém está desviado.
né? Há pessoas, eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Eu tenho certeza disso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não mente, ele não deixa ninguém confuso. Tem gente que libera uma bênção na vida de alguém, mas esse alguém está na prostituição. Ser abençoado é uma coisa, irmão, salvo é outra coisa. Nós precisamos ser salvos. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nós ser salvo. Tem gente que quer um livramento e alguém libera a bênção, a profecia de livramento, mas não se arrepende, está vivendo a vida devassa. E por isso que muitas das vezes eu fico analisando, às vezes, observando os escândalos que a gente tem presenciado na mídia, nos púlpitos. Tudo isso, irmãos, eu entendo que é falta de palavra de salvação. Arrependei-vos de vossos pecados, porque é chegado o reino do céu. Então o homem precisa voltar ao conhecimento da mensagem da cruz. Os púlpitos precisam voltar a pregar a mensagem da cruz, né? Campanhas, eu observo, irmãos, né? Isso e aquilo e tudo mais. Ah, teu filho está na droga, Jesus vai tirar, é verdade, tá? Irmãos, Deus pode fazer tudo isso. Só que nós temos que conscientizar, por graça e misericórdia de Deus, a seguinte situação: você precisa se arrepender. Arrependei-vos. Todo aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem gente que confessa, mas não deixa. Tem gente que confessa, mas não abandona o pecado. Tem gente que confessa, mas não larga o vício. Tem gente que confessa, mas não quer mudança, né? Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus Cristo, ele fez a obra que fez e está fazendo porque ele quer nos salvar. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito. O fato de você andar em espírito, isso não significa que você não vai ser tentado, que você não vai sofrer uma sedução. Andar em espírito não significa que você já está aí livre de tudo. Não, a palavra deixa muito claro. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis, ou seja, vai ter desejo, vai ter oferta, vai ter tentação, mas não cumpre o desejo da carne. Porque se você cumprir o desejo da carne, a carne leva à morte. A carne não leva à salvação. A carne não leva ao Calvário. A carne não leva ao arrependimento. A carne não leva à confissão genuína diante do Senhor. Quem anda pela carne, Romanos capítulo 8, inclina-se para o lado da morte. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este, porém, se opõe um ao outro, para que não façais o que queres. Se você faz a vontade da carne, você não está fazendo a vontade que você quer. Pai do Senhor, irmã Cicleude, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Não cumprireis o desejo da carne. Irmãos, eu conheço tanta gente que se frustra. Eu conheci e conheço tanta gente frustrada no evangelho. Não é porque Deus não tem poder de fazer. Não, não é nada disso. Não é porque Deus não quer fazer. Também não é nada disso. É o indivíduo que não quer abandonar o desejo da carne. Ele não entende que ele precisa, por ele ter aceitado, por ele abrir a boca e ter pronunciado uma palavra diante do Senhor de confissão, ele precisa entender que ele tem que resistir à carne, né? E quando a pessoa ela não faz, ela cede à tentação por ela se julgar que ela é pecadora, que a carne é fraca, que é assim mesmo. Ela vai caindo à sedução, ela vai dando lugar ao desejo da carne, vai praticando. Quando pensa que não, está desviado. Volta a lamber o vômito que vomitou, né?
volta a se lambuzar na lama que já havia sido tirado. Então, ande no Espírito, para você poder resistir à tentação da carne. Se a tentação da carne aparecer e você não tiver no Espírito, vigiando em Espírito, buscando a Deus em Espírito, você cai. Nós caímos. E a tentação da carne chega, ela vem. E quando ela vem com desejo de levar-nos de volta ao lamaçal do pecado. Ela vem com desejo de fazer nós abrir a nossa boca e comer o vômito que nós já tínhamos vomitado. Então andai pelo Espírito para poder resistir o desejo da carne. Esteja em Espírito na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, na sua cozinha, aonde você estiver, esteja ligado em Espírito. Né? Esteja ligado em Espírito. Aí o segundo verso, o verso seguinte diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Certo? A Bíblia diz que a lei existe para quem não cumpre ela. Para quem cumpre a lei não existe. Por quê? Porque está ali debaixo de um estatuto que foi estabelecido por Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições, impurezas, lascívias. Daqui a pouquinho tem um carnaval, manifestação total, irmãos, da carne, festa da carne. Desejos. Mulheres vão estar expondo o seu corpo. Homens vão estar cobiçando, vão estar desejando, vão estar falando palavras a respeito do que está vendo, e são palavras muitas das vezes que ferem a santidade de Deus na vida do homem, né? Como se não bastasse o enredo que vem aí em algumas escolas, só a misericórdia de Deus. Ore, proteja a sua casa com oração, proteja a sua família com oração. Clame o sangue de Jesus Cristo. Manda que o Senhor venha passar o sangue dele na entrada da tua casa, para que Satanás não entre na tua família e destrua a tua família, irmãos, porque a festa nessa situação é isso que causa destruição, infidelidade conjugal, né? Domínio total da carne. E como se não bastasse só isso, há uns anos ele vem mexendo com espíritos, fazendo invocações malignas, invocações profanas. Mas você tem Cristo na vida, você tem Jesus na vida. Prostituições, impurezas, lascívias. Certo? Jesus disse assim: se tu olhar para uma mulher e no teu pensamento desejar, tu já pecaste. O diabo sabe disso, irmãos. Ele conhece a palavra melhor do que eu e você. A Bíblia diz que ele crê em Deus que estremece. A Bíblia diz que Satanás crê e estremece. Mas sabe aonde é que ele cai? Na obediência. Ele não obedece. Ele crê. Ele sabe que existe Deus. Ele sabe que é pecado, ele sabe. Ele sabe que é engano, ele sabe que é errado, ele sabe. E ele vai manifestar todo esse poder a fim de levar eu e você também para o inferno. Ele crê, ele conhece. Olha, não é um crente mais crente do que Satanás. Ele é crente, ele conhece a Bíblia. Mas ele não obedece. Tá? Idolatrias, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, obra da carne. Idolatria. Surgiu, melhor dizendo aí, uma nova forma de idolatrar. Tem gente que só acredita na palavra de Deus se um profeta renomado falar. Tem gente que só acredita que é Deus que está falando se for o pastor da fulano de tal, teólogo, isso, aquilo, nada contra, nada contra.
Você tem a Bíblia na sua mão, acredita que é a palavra de Deus que está na sua casa. Eu não estou aqui desmerecendo os profetas, homens e mulheres que Deus levantou para pregar a palavra, não. Eu estou falando da idolatria. É da idolatria que eu estou falando. E Jesus não quer isso. Jesus quer que você acredite. É claro que para tentar te convencer do pecado, para tentar me convencer do meu erro, Deus vai usar alguém talvez que não esteja no meu convívio para tentar me convencer. É claro que existe isso. Mas eu não posso depositar toda a minha fé de credibilidade naquele ou naquela, porque eu tenho a Bíblia. E eu sei que eu tenho um Deus na minha vida, né? Aí a palavra ainda diz assim, né? Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, os que cometem, os que praticam. Agora há pouco nós estávamos falando sobre isso. Tem gente que por se julgar ser um pecador, ele quer permanecer no pecado, porque sabe que Deus é amor, Deus perdoa, Deus é... É verdade, só que a pessoa corre um risco sério de perder definitivamente o reino de Deus. Poxa, e aquele reino, irmãos, está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou para todo aquele que perseverar até o fim. Deus preparou. E hoje, por incrível que pareça, até nas igrejas, em muitas campanhas, em muitos montes, já não se fala mais em santidade, já não se fala mais em compromisso com Deus. Muitos evangélicos semelhantes a mim têm que criar vergonha na cara, prestar atenção, se arrepender de seus pecados e voltar a ter um compromisso com Deus em santidade. Em santidade. Não se prega isso nos púlpitos. Não se prega isso nas igrejas. Você é um homem santo, uma mulher santa. Você é santo no seu falar, santo no seu negociar, santo no vestir, santo no andar, santo. Você é santo no viver. Você é santo. Mas há uma situação muito diferente, que quando alguém tenta ou procura apresentar, buscar uma santidade alinhada com Deus, né? Ou pela graça de Deus, ele é criticado pelos demais. Ele é julgado pelos demais. Tá? Ele é tirado para fora. Por quê? Porque a santificação que há na vida dele incomoda os outros. Por que que incomoda? Porque ele só fala da verdade. Ele só procura fazer o que é certo. Ele só procura andar naquilo que é perfeito. E isso incomoda os outros. Perturba. E muitas das vezes no ambiente que ele está, por ele buscar a santificação, não há espaço para ele. Né? E o Senhor, Criador dos céus e da terra, está contemplando. Está vendo. O Senhor está atento. Né? É por isso que a palavra de Deus diz, muitos, observe isso, muitos serão chamados. Muitos, irmãos, o que a gente vê de chamado hoje, mas pouco são os escolhidos. Eu afirmo diante de Deus e de você que me assiste, eu quero estar no meio dos poucos. Eu não sei qual é a sua decisão, a sua atitude em relação a isso, mas eu quero estar no meio dos poucos. Porque chamado, tem tanto aí na mídia que tem essa característica de chamado. Tem muitos mesmo, tem muitos, tem demais. Mas é importante nós observarmos que é necessário nós estarmos no meio do pouco. Quem anda pela carne, queridos, caminha para a morte. Mas quem anda pelo Espírito, anda para a vida eterna. E andar no Espírito é andar em santidade.
Andar na carne é andar em depravação de palavra, depravação de vestimenta, depravação de comportamento, depravação de negociação, depravação de vício, depravação de todas as coisas. Como se diz a época propícia, andar na carne é um carnaval. Carnaval. Né? Andar na carne é isso. Tem prostituição, tem mentira, tem vício, tem homicídio, tem furto, tem inimizade, tem ira, tem idolatria, tem inveja, tem bebedice, tem glutonaria, tem tudo isso. Certo? Aí Paulo ele vai dizer assim, ó. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Entende? Eu comecei essa palavra pregando, dizendo aqui que tem muita gente que quer, e tem muitos louvores, tem muitas profecias que anunciam a bênção, mas a pessoa não quer se arrepender. Você pode receber uma bênção estando no adultério? Pode. A misericórdia de Deus é grande. Você pode receber uma porta aberta estando no pecado? Pode. Pode. Deus ele é misericordioso. Agora, o reino do céu não pode ser habitado pelaquele que pratica a iniquidade, pelaquele que pratica o adultério, pelaquele que pratica a mentira, pelaquele que pratica a bebedice, pelaquele que pratica a glutonaria, pelaquele que pratica o vício. Não vai ser habitado. Essas pessoas, esses seres humanos que não se arrependem. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte e há pecados que não é para a morte. A teologia, o conhecimento dos homens pode trazer a você uma outra explicação para isso. Mas eu entendo da seguinte forma, em nome de Jesus. O pecado que não leva à morte é aquele pecado que eu confesso e abandono. Esse não vai me levar à morte, porque Jesus me perdoa. Né? O pecado que me leva à morte, louvado seja o nome do Senhor, é o pecado que eu não abandono. Então esse pecado me leva à morte. Então esse pecado me deixa com problemas diante do Senhor. Né? Há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. Então tudo que nós precisamos é entender que nós temos que se libertar das funções carnais. Pai do Senhor, irmão Naldo, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos quase encerrando já. Tá? Esses pecados, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, coisas semelhantes a essa, como disse a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos leva à morte. Deus não quer que nós venhamos caminhar para a morte. Deus não deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário para que nós viéssemos morrer, irmãos, pela condenação do pecado. Não. Jesus Cristo deu ao seu Filho na cruz do Calvário para que nós viéssemos ser salvos. Certo? Para que nós viéssemos ser salvos. Eu vou ler a última parte que diz: mas o fruto do Espírito é caridade. O que é caridade? O que é caridade? Amor. Gozo. O que é gozo? Prazer, satisfação em servir a Deus. Paz. O que é paz? É estar seguro, é estar protegido diante do Senhor. Longanimidade. O que é longanimidade, irmãos? É ser paciente diante de Deus, né? Benignidade. O que é benignidade, irmão? É ter o Espírito Santo de Deus em mim, que me proporciona só fazer a bondade. Bondade, o que é bondade, irmãos? É exercer a caridade com o meu próximo. Fé, o que é fé, irmãos? É a fé que traz a existência na minha vida ou na vida de alguém, né? A fé move montanha. A fé, ela é a estrutura da fé, ela não é carnal, ela é espiritual. Mansidão, o que é mansidão, queridos? Louvado seja Deus,
é a pessoa, irmãos, que é revestido do poder de Deus e entende que tem que amar o próximo, seja ele quem for. E temperança, a gente tem que ser temperado, nós temos que ser sal. Lembra do sermão da montanha? Mateus capítulo 5, né? Observe lá aquela leitura e compare com essa daqui. Aí a palavra de Deus também diz assim, contra essas coisas não há lei. Versículo 23, um dos menores versículos. Contra essas coisas não há lei. Seja longânimo, tá? Tenha temperança, tenha bondade, tenha mansidão, tenha caridade, porque contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Crucifica a carne. O que é crucificar a carne? Quem anda no Espírito, irmãos, ele vai ser tentado. A carne ela vai desejar, ela vai querer. Mas ele, por ser salvo em Cristo Jesus e por andar em Espírito, ele não vai ceder à tentação. Então a carne ela vai desejar, ela vai sofrer querendo, mas ele não vai ceder. Então a carne está sendo crucificada. Tem vontade de enganar, mas não engana, porque o Espírito Santo de Deus é maior. A carne está sendo crucificada. Tem vontade pensa, não é vontade, pensa muitas das vezes em coisas que a carne almeja, mas ele diz, eu não posso fazer isso, porque eu sou um homem ou uma mulher de Deus, e eu tenho que manter a minha salvação. A carne quer, mas ela não vai ter aquilo que ela quer. Por ela não ter aquilo que ela quer, ela está sendo crucificada. Tá? É isso que nos ensina, que nos mostra a palavra de Deus. Tá? Se vivermos no Espírito e andarmos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se vivermos em Espírito e andarmos no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória. Eu não estou aqui para buscar um parecer, queridos, tá? Eu não estou aqui para apresentar aos irmãos um perfil aí de alguém. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não quero a vanglória para mim. Eu não aceito a vanglória para mim. Eu quero que o nome do meu Senhor seja glorificado e a palavra ela seja levada até aonde o Senhor quiser, para que alcance vidas. Eu entendo que há pessoas que tem sede de ouvir uma palavra como esta, tá? Então, queridos, não andamos segundo a carne, não praticamos as coisas da carne, crucificamos a carne. Você que é novo convertido, você que procurou fazer uma aliança com Deus, procure praticar isso. Procure praticar isso. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Tá? Você que é novo convertido, não pense aí que esse Deus aí, ele é essa justiça, ele é esse amor todo. Não, você tem que entender que você precisa ter compromisso com Cristo. Você é compromissado. Você não é mais um à toa. Você não é mais um bastardo. Não. Você é agora um cristão em Cristo Jesus. E por você ser isso, você tem que ter uma responsabilidade diante de Deus. E o Senhor quer que você tenha essa responsabilidade. Porque através dessa responsabilidade é que você vai entender o plano de salvação dele na sua vida e na vida do mundo. Certo? Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que ficaram conosco aí até esse momento. Eu glorifico a Deus. Muito obrigado. Hoje, sábado, né? Nós estamos encerrando aí já essa semana de transmissão ao vivo. Querendo Deus, segunda-feira a gente vai estar aqui de novo, tá? Já peço a oração dos irmãos a meu favor e você é convidado a estar conosco, tá? Segunda-feira pela manhã, se assim o Senhor permitir. Eu vou dizer aos irmãos qual o motivo que pode me impedir
de eu não gravar pela manhã, tá? É o trabalho, irmãos. Às vezes eu faço como eu tenho feito aqui, é porque eu estou sem trabalho, né? Às vezes não aparece serviço, aí pra gente não ficar à toa, não ficar aí sem fazer nada, a gente prega a palavra de Deus, tá? Mas quando aparece o trabalho, por a gente ter horário que tem que cumprir, né? A missão da diária ali, da empeleita, essas coisas todas, a gente precisa às vezes pegar cedo, né? Então eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor por isso, tá? Tô aqui justificando para os irmãos, porque que muitas das vezes eu não gravo, mas temos fé em Deus e o Senhor é mais na nossa vida, assim como Ele é na sua casa. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, tá? Por você, por todos nós, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pai, nós te glorificamos nesta hora, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, meu Deus amado, a cada dia mais andarmos em espírito, a caminharmos em espírito na tua presença. Nos dá força para resistir às tentações da carne. Nos dá força para resistir, meu Deus, os encantamentos do mundo. Nos livra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, cada pessoa, meu Deus, que assiste esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha derramar do poder do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. E assim o Senhor abençoe cada um, meu Deus, com saúde, com portas abertas, com fé, com longanimidade, com tudo que o Senhor tem a dar a teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa alma, esteja lavada no sangue de Cristo, para que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, estejamos, Pai amado, com as nossas vestimentas preparadas, para entrar, Senhor, nas mansões celestiais. Guarda-nos da tentação do mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos dá da sua bênção nesta manhã. Abençoa o final de semana de cada um, Senhor. Abençoa a família, abençoa a casa, abençoa o trabalho, o emprego de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Que você venha ter um ótimo final de semana. Você tenha uma igreja, você tenha um pastor, congregue, leia a Bíblia, consagre a sua vida a Deus, tá? Não deixa que a tentação do mundo venha ofuscar ou prejudicar a graça de Deus na sua vida. Não permita isso. Somos pecadores, sim, somos. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, nós sabemos disso. Mas nós somos pecadores arrependidos, convertidos em Cristo Jesus e não mais praticantes do pecado. Amém? Um abraço a todos, tá? Você aí que permaneceu conosco até agora, você pode compartilhar, deixe seu comentário, faça aí o que o Espírito Santo colocar no seu coração, amém? Você pode também abençoar outras vidas, né? Compartilhando. Você pode abençoar até mesmo alguém que você conheça. Enfim, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aí. E querendo Deus, até segunda-feira, nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Amém.